Olá, meus queridos. Nós estamos aqui com mais um episódio do Pleroma Talk. Eu sou o Robinson e nós vamos fazer algo um pouquinho diferente, que seriam as nossas reflexões. Nós teremos talvez alguns episódios aí que nós façamos algumas reflexões para podermos pensar, meditar um pouquinho mais a respeito de algumas passagens, alguns versículos, e isso que traga aí uma meditação para você, uma edificação ao seu espírito, e é só uma questão da gente conseguir conversar um pouquinho mais sobre aquilo que Deus tem colocado, né, no nosso coração. Eu queria hoje começar tudo isso falando a respeito de Mateus 5:3. O Sermão do Monte, quando Jesus começa a falar das bem-aventuranças, né? E nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o versículo 3, que diz assim: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espírito, os pobres em espírito, os humildes em espírito, pois deles é o reino dos céus. É interessante que nas bem-aventuranças, né, o reino dos céus são, né, daqueles que são pobres de espírito, dos que são perseguidos pela justiça, né? E são todas atitudes que vêm de dentro para fora, né? A questão do pobre em espírito ou humildes em espírito significa em grego ptosso, né? E tem a conotação de rastejar, se abaixar, pobre, destituído de riqueza, de posição, de honra, né? Humilde, aflito, impotente, sentimento de ser necessitado, né? É interessante que o sentimento daquele que é pobre de espírito é aquele que entende que precisa ser cheio, que ele dentro de si mesmo não tem as condições de suprir os requisitos para ser salvo. O sentimento do pobre de espírito é aquele que precisa ser cheio de Deus, aquele que precisa de Deus, aquele que precisa da plenitude de Deus para que ele possa ser bom, para que ele possa andar, para que ele possa conseguir alcançar aquilo que Deus tem para a vida dele, né? É interessante que você não consegue encher aquilo que já está cheio, né? Então, nós temos que entender que essa necessidade de esvaziar de nós mesmos, daquilo que nós somos, das nossas prerrogativas, de quem nós pensamos que somos, ou das nossas capacidades, orgulhos, é algo que é longe daquilo que é o sentimento de quem é pobre em espírito, né? É uma convicção interna do seu pecado e da sua miséria. É um entendimento de quem você verdadeiramente é. É saber que você, através das suas forças, você não tem capacidade de se reconectar novamente com Deus, mas que você precisa, sim, de um intermediador, que é Jesus Cristo, que é aquele que pode e foi, né, sacrifício por você, fazendo com que você, pagando um preço que você não pode pagar, que você não podia pagar e que você nunca poderá pagar, né, para que você pudesse novamente se reconciliar com Deus, né? Paulo fala em Romanos 3:23 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, o pecado é aquele que nos separa de Deus, nos separou totalmente de Deus. E em Romanos 6:23 ele fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, nós, sem essa reconciliação, nós estávamos fadados à morte espiritual. E o ser pobre em espírito é ter esse sentimento dessa incapacidade que nós temos em nós mesmos de poder pagar esse preço, de nos salvar. Não há nada que nós possamos fazer através das nossas atitudes que pode nos trazer a salvação através do nosso esforço, do nosso poder, dos nossos dons, das nossas capacidades.
nós não conseguiríamos nos salvar, tá certo? Mas é através, então, do sacrifício de Jesus e desse sentimento de que nós temos essa necessidade dele, que nós podemos, sim, ter a salvação. Nós não podemos pagar esse preço. Pensando um pouco a respeito disso, eu comecei a lembrar das músicas, né, que nós cantamos nesses dias, e também pensando nas músicas que nós cantávamos, né, em tempos anteriores, nos tempos passados. E algo que veio ao meu coração é aquela música, né, Maravilhosa Graça, que é Amazing Grace, né? O refrão dela fala: Amazing Grace, how sweet the sound, que doce som, that saved a wretch like me, a wretch, que salvou um infeliz, um pobre, um miserável, um desgraçado, no sentido de estar distante da graça de Deus, como eu, né? I once was lost, eu estava perdido, eu estava afastado, né? But now I'm found, mas hoje eu fui encontrado. I was blind, eu era cego, but now I see, agora eu vejo. A gente vê nessa música antiga, né, que há um reconhecimento, né, da realidade de quem é verdadeiramente sem a presença de Deus, né, de que é um miserável, um pobre em espírito, né, distante de Deus, né, separado de Deus, que não conseguia enxergar, né, mas quando foi reconciliado consegue ver, consegue viver e enxergar esse amor derramado sobre a sua vida. Diferente das músicas que eventualmente às vezes cantamos nas nossas igrejas, que é eu quero, eu vou fazer, eu posso, eu consigo, eu vou, eu pulo, eu dou, eu vou viver, né? Que são afirmações muito centradas às nossas vontades e atitudes, né? Ou às nossas capacidades. E isso nós temos que tomar muito cuidado, porque o ser pobre em espírito é aquele que tem o reconhecimento de que ele não é, e de que ele precisa de Deus para ser, né? Os pobres em espírito não são aqueles que são faltos de riqueza. Isso é uma coisa muito, muito importante, porque não são atitudes exteriorizadas que determinam a questão da pobreza de espírito, né? Não é você se vestir de uma forma diferente, ou você aparentar uma pobreza, não é você vender tudo que você tem, não quer dizer isso, né? Todas essas atitudes que nós vamos ver nas bem-aventuranças, e são atitudes de dentro para fora, que determinam uma transformação genuína do interior das pessoas, né? E não uma atitude externa, de aparência, não tem a ver com isso. Inclusive, na passagem do jovem rico, quando Jesus encontra aquele jovem em Mateus 19, ele acaba falando com aquele jovem: o jovem pergunta para ele: o que eu posso fazer então para conseguir a vida eterna? Ele fala: você obedeça os mandamentos, né? Não matarás, não roubarás, honra teu pai e tua mãe, não darás falso testemunho. E ele fala: tudo isso eu tenho feito. Aí Jesus fala para ele: então vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. E ele não conseguiu fazer aquilo. Na verdade, Jesus não olha para ele e fala assim: Deus o primeiro mandamento, né? Ele não confronta ele confronta ele com o primeiro mandamento, falando para ele assim: olha, amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o seu entendimento, né? Na verdade, esse jovem, ele tinha a riqueza dele como algo a mais. Provavelmente era algo tão valoroso que ele não conseguia trocar isso por Deus. Mas o que esse texto está falando do pobre, do ser pobre em espírito, humilde em espírito, é uma atitude interna e não uma atitude externa de riqueza ou pobreza. O pobre já é pobre em espírito e o rico nunca vai conseguir ser pobre em espírito. Não tem nada a ver uma coisa com outra, não são atitudes externas. E é interessante que tudo isso ele se contrasta um pouco com aquele pensamento do mundo moderno de autoconfiança, de autossegurança, de eu posso, independência, né? De autopromoção,
Aliás, eu posso, eu consigo, eu vou, tudo que eu quero eu vou obter se eu tiver esse tipo de posição, de comportamento, o meu pensamento, né? O ser pobre em espírito é como John Wesley dizia: a pobreza em espírito nos faz conscientes da nossa total incapacidade de sermos bons, a menos que Deus esteja conosco a cada momento. É Deus conosco a cada momento que nos torna bons. Então nós agimos com bondade, de uma forma mais humana, tentando melhorar aquilo que somos, não porque nós queremos alcançar a nossa salvação, mas porque nós fomos resgatados por alto preço e nós valorizamos aquele alto preço de quem nos resgatou. E a partir daquele instante que fomos resgatados, nós temos a responsabilidade de representação de um rei, que nós somos filho. E daí nós temos a responsabilidade de agirmos conforme esse rei age, de obedecermos as regras, as normas, o coração desse rei, de termos os olhos desse rei com as outras pessoas. Então, assim que nós agimos, e não para que nós consigamos a nossa salvação através das nossas atitudes, mas sim porque nós já fomos alcançados, porque nós já fomos comprados, resgatados por um preço tão grande que a gente não consegue andar de uma forma diferente, sem nos responsabilizar, sem amar, sem obedecer, sem agir de uma forma diferente. Aliás, a gente tem que tomar muito cuidado com aquelas pessoas, aqueles pregadores que se autopromovem, que se exaltam nas suas pregações, que eu faço, eu aconteço, eu sou, eu posso, eu fiz, olha, eu estava andando e de repente aconteceu isso, né? Paulo, em 2 Coríntios 4:5, fala assim: não pregamos a nós mesmos, mas Cristo Jesus, o Senhor, né? É a pregação que está centrada em Jesus, é a pregação daquilo que é o Evangelho, que é aquilo que nos sustenta, né? É andarmos com Cristo todo o tempo, entendendo que dessa forma nós precisamos ser transformados. Isso é ser pobre em espírito, é ter um entendimento que nós temos a necessidade de transformação diária, de uma alimentação através da palavra, através de conhecer a Deus, para que nós sejamos transformados na nossa natureza, que é pecaminosa, que é deturpada, e é termos esse reconhecimento. É dessa forma que nós temos que andar, é dessa forma que tem que ser as palavras que saem dos nossos lábios ou a nossa pregação. Não é uma atitude de falsa modéstia ou uma atitude de falsa humildade, sabe? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a atitude de falsa humildade é o outro lado da arrogância, o outro lado da jactância, né? É a mesma moeda em lados opostos. É o meu orgulho da minha humildade. Não tem nada a ver com o exterior, não tem nada a ver com aquilo que se parece, mas é a essência do ser, não é? E cuidado com as questões de métodos, porque muitas vezes nós olhamos para os métodos como se aquilo fosse a forma de nós conseguirmos andar e agir ou obter o reino de Deus, né? E nós temos que tomar muito cuidado com isso. Se Jesus quisesse com que nós estivéssemos repetindo esses métodos, né, ele faria a cura sempre da mesma forma, mas ele teve o cuidado de curar as pessoas de várias formas, as mesmas doenças, de formas diferentes, para que nós não ficássemos atentos aos métodos, mas sim a quem faz, a quem cura, a quem é a essência, né? Nós podemos ser os veículos da manifestação daquilo que Deus tem para a vida das pessoas, para abençoar as pessoas, mas nunca somos nós. Esse é o entendimento daquele que é pobre em espírito, e sempre sim é o Senhor através de nós que vai tocar aquelas vidas, e assim nós somos aqueles que podem ser usados, né, por Deus para poder abençoar as pessoas que estão ao nosso redor. Então muito cuidado
cuidado com esses métodos, porque muitas vezes nós olhamos para os métodos dando a eles o crédito do resultado. Aliás, também outra coisa que nós temos que cuidar são dos resultados aparentes, porque no nosso julgamento, Deus não julga como nós julgamos. Nós temos que lembrar que em 1 Samuel 16, quando Deus afasta o reino de Saul, ele fala para Samuel ungir um novo rei, e ele vai na casa de Jessé, e na casa de Jessé ele olha para o filho mais velho de Jessé, que é Eliabe, e fala assim: certamente esse é ungido do Senhor. E o Senhor fala para ele que não é este aqui eu rejeitei, porque o homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. Por isso que ele manda chamar Davi de trás das malhadas e unge Davi, que é o homem segundo o coração de Deus. A gente tem que entender que no reino de Deus, os julgamentos eles são totalmente invertidos, os valores são totalmente invertidos, e nós temos que começar a agir através desses valores dentro do nosso coração, e não necessariamente como a gente entende que deveria ser, não com a aparência, né? Não são também as nossas habilidades naturais. Às vezes a gente pensa que os nossos dons eles são bênção, mas não são eles que nos trazem a salvação. Não são através dos nossos dons que nós vamos conseguir ter sucesso naquilo que fazemos, mas é o entendimento da nossa incapacidade, e que aquilo que nós recebemos de Deus, e tudo vem dele, e essa graça que nós temos, mesmo os nossos dons, que são as nossas habilidades, são dele. E por isso nós podemos ter o resultado que nós temos, sendo veículo da manifestação dessa graça, veículo da manifestação daquilo que Deus derramou sobre nós, e não centrados no poder daquilo que nós temos dos nossos dons. Os nossos dons podem fazer muitas coisas, mas nós temos que tomar muito cuidado, que não são eles a glória do resultado. A glória do resultado sempre é de Deus, e aquele que é pobre em espírito, humilde em espírito, tem esse entendimento, que não é através das forças dele, não é através do seu poder, daquilo que ele tem de bom, mas sim através da manifestação de Deus, através da vida dele, que ele consegue agir, que ele consegue andar, que ele consegue manifestar amor, que ele consegue abençoar, que ele consegue olhar para o outro com o olhar de Cristo, e assim abençoar as pessoas, mas sempre com entendimento que não é pela força, pelo poder, pela exaltação, pelas condições internas dele. Quando nós vemos na Bíblia todas as pessoas que foram chamadas, né, para as manifestações daquilo que Deus tinha, eram as pessoas improváveis, eram as pessoas com menos capacidade. Se você for olhar para os 12 apóstolos, provavelmente havia pessoas de melhor condições e até mais hábeis e melhores que eles para agir ali e ser usados. Se você for olhar para todos aqueles que foram chamados na Bíblia, né? Gideão, quando foi chamado, ele fala: eu sou da menor tribo de Israel, da minha casa é a menor e eu sou o menor da minha casa. Quando você olha para Moisés fala: eu não tenho capacidade, eu não sei o que eu vou falar, como que eu vou chegar diante de Faraó. Se você for olhar para Davi, quando Deus já fala para ele que a casa dele vai ser aquela que vai se perpetuar o trono para toda a eternidade, ele chega na oração e fala assim: olha Deus, quem sou eu, quem é a minha casa, quem é esse servo para o Senhor ter escolhido ele, né? Quando fala sobre Isaías fala que ele era um homem de lábios impuros e vivia no meio de um povo de impuros lábios. Então todos eles tinham um reconhecimento da sua incapacidade, da sua falta de significância, da sua condição verdadeira, porque não é uma falsa humildade, mas era a realidade do que eles estavam vendo, daquilo que eles eram verdadeiramente. Paulo falava assim em Romanos 7:24: pobre, miserável homem quem sou, quem poderá me libertar do corpo dessa morte? E quando a gente olha para tudo isso, o maior exemplo que a gente pode ter a respeito daquele que é pobre em espírito é Jesus, a atitude dele quando ele abre mão de toda a sua glória, do ser Deus,
e vem tabernacular entre nós. Ele vem como homem, não só como homem, mas como servo, tomando essa forma de servo, se entregando na cruz por nós, né? E não usurpando o poder de ser Deus. Então, que essa reflexão fique dentro do nosso coração, que nós possamos aprender cada dia mais a sermos pobres em espírito, humildes em espírito, que nós possamos buscar cada dia mais que Deus esteja conosco em todo momento, que Deus esteja conosco em todo momento, para que nós possamos ser bons, para que nossa capacidade se torne a capacidade verdadeira de abençoar as pessoas, não porque nós temos algo, mas pelo reconhecimento de que é Ele quem faz em nós. Que Deus possa estar te abençoando e que teremos novas reflexões aqui. Esteja conosco, assine o canal, esteja acompanhando, e que Deus abençoe você. Um abraço, querido.